Oi, 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 gente! Oi, 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 Brasil! Sejam todas e todos muito, mas muito bem-vindos para mais um episódio aqui do Singularcast. E de novo, lá vem o Matheus com a mesma ladainha, falando que essa história é verdadeiramente singular. Mas, gente, porque cada um de vocês aí é único e tem uma história que merece ser contada. Estou aqui com Maria Eugênia Mourati, que foi aprovada em ginecologia e obstetrícia na Santa Casa de São Paulo e no ABC. Eu tô aqui com ela justamente porque eu tenho certeza que ela vai agregar muito ali na sua trajetória. Então vamos conhecê-la. Afinal de contas, eu já te conheço de outros carnavais, literalmente, né? Já tem um tempinho aí que a gente se conhece. Mas, Marô, primeira coisa, muito obrigado pela sua disponibilidade de ter vindo pra cá, tá? Especialmente um dia antes de começar a residência. Ai, que medo. Né? Que dá aquele medo, dá aquele friozinho na barriga, mas é um momento tão gostoso. Sim. Então, primeira coisa, muito obrigado. Conta pra gente sua idade, aonde você se formou e há quanto tempo está formado. Bom, eu queria agradecer o convite, eu tô muito feliz de estar aqui, principalmente de estar aqui com você. E meu nome é Maria Eugênia, eu tenho 26 anos, eu me formei na Faculdade de Medicina do ABC em 2022, então tô formada há 2 anos. Ótimo. E por que GO? E na verdade é uma longa história. Eu nunca fui essa pessoa que desde sempre quis GO. Na verdade, eu entrei na faculdade pensando em pediatria, sempre gostei muito de criança. Aí, quando chegou ali no terceiro ano, eu transicionei para anestésio. E aí, no quarto ano foi quando as coisas mudaram, na verdade. Meu pai faleceu no quarto ano. E a partir desse incidente, né, ele ficou internado, ele teve Covid, ficou internado, e a partir desse incidente, logo quando começou o meu internato, comecei a ter... A medicina meio que perdeu um pouco o brilho para mim. Então, eu não me sentia muito bem, eu passava na enfermaria de clínica médica, eu via que eu não conseguia lidar muito bem com todo o sofrimento que envolve, as coisas começaram a perder um pouco de sentido para mim. E aí eu fui passei na cirurgia, passei na clínica, passei na pediatria, fui falando, será que é isso mesmo que eu quero? Fui questionando, não me enxergava fazendo nada. E aí quando eu passei na GO, que foi o último ciclo, né, do meu 5º ano, eu fiquei impressionada, porque eu falei assim, nossa, acho que é isso mesmo que eu quero. As coisas voltaram a fazer sentido para mim, meio que deixei um pouco de lado toda essa carga emocional que estar ali numa enfermaria, estar ali num hospital trazia para mim e falei, nossa, como que eu não me imaginei fazendo isso antes? E aí foi quando deu esse estralo e eu falei, faz sentido sim a medicina tem seus problemas, mas é maravilhosa e é isso que eu quero fazer para minha vida. E aí desde então eu comecei a ir atrás, entrei na liga da minha faculdade, comecei realmente a me interessar e acompanhando, né, com as aulas também de cursinho e tudo mais, e vi que era isso que eu queria. E aí, desde então, desde o meu 6º ano, eu tava prestando já. E as cores voltaram, né? Era quase, Voltaram. né? Eu acho que isso é muito legal. Você trouxe pra gente quase uma metáfora, por assim dizer, muito bacana. Porque você não tá sozinha nesse sofrimento. Tem muita gente que ao longo do internato, por motivos pessoais, por alguma, né, perda familiar, ou mesmo por algum motivo de CID mesmo, de depressão, ansiedade, perde a cor a medicina. E a gente fica vendo aquela televisão que é meio, ok, tá passando uma coisa, tá passando um filme, mas é em preto e branco, e de repente a gente vê uma corzinha entrar, e de repente essa cor toma um pouquinho uma dimensão, e você fala, cara, eu gosto. Sim. Isso é legal. E ter essa realização, assim, não tem preço, essa realização. Acho que isso foi algo bem legal que você trouxe pra gente. Quando a gente pensa em estudo, com certeza, o seu primeiro ano foi diferente do 2º ano de estudo, tá? Isso a gente não tem como negar. Só que não tem também como a gente falar que, nossa, ela chegou sem baseline, chegou sem base. Não, você chegou para mim muito boa já. Então, só pra gente se situar, como é que foi seu desempenho de 23 para 2024? Pra gente pegar esse ponto de partida, porque isso vai ser importante pra gente entender a sua trajetória singular. Como é que você chegou? Bom, quando eu cheguei aqui, na verdade, né, eu tava meio perdida, porque no ano anterior, em 2023, eu tinha sido a primeira a não passar na ABC. Rodou até a posição 16, eu tava em 17.
Então, para mim foi muito frustrante, porque a gente acaba criando uma expectativa, né? Todo ano roda até 20 e tanto. Então, assim, foi um dos primeiros anos que rodou muito pouco. Então, quando caiu a ficha, assim, que eu ia ter que iniciar esse processo de novo, foi quando, né, a gente se conheceu e a gente iniciou toda a nossa mentoria. E eu acho que eu era uma pessoa que eu já tinha uma base, né, como você falou, mas faltavam algumas coisas, faltavam aparar as arestas e faltava eu conseguir enxergar as minhas necessidades. Apesar de eu ser uma pessoa minimamente organizada... Minimamente não, Marô. Não, aqui é bom porque eu corrijo vocês, assim... Não, mas... Não, eu sou organizada, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de ter os checkzinhos, de ver metódica, tudo. anancástica, controladora. Amamos a Marô, sim. Amamos. Então, para mim, eu precisava muito de aparar as arestas e conseguir ter essa maturidade de enxergar o que eu preciso, o que eu não preciso, o que eu posso deixar de lado, o que eu não posso. E, sim, enfim, foi isso, assim. Então, eu comecei ali a entender e ter a consciência que eu ia ter que ter um estudo diferente do que eu tinha tido no ano anterior. Porque eu acho que para você desenvolver uma base, você precisa de uma coisa, né? E quando falta pouquinho, quando você tá aí nesse quase, é diferente. É diferente. E acho que uma das coisas mais legais, brincadeiras à parte, eu também sou ultra mega controlador, a gente quer pegar, quer completar, quer dar check. Sim. Mas isso é lindo na teoria. Que na prática, não necessariamente eu passar por todo o conteúdo, eu dar check em todo o conteúdo, me garante algum resultado. Exato. Eu preciso olhar para o meu cocô, eu preciso olhar para as coisas que não estão bem. Então, acho que isso foi um processo de desapegar. Sim, total. Como é que foi isso? Que acho que é legal a gente pontuar, porque às vezes as pessoas falam, não, a gente desapega facinho. Não. Nem um pouco. Não desapega. Assim, eu tive uma conversa comigo mesma, que eu ia confiar no processo, sabe? Então, quando a gente se conheceu e o nosso primeiro encontro, eu lembro que você me mostrou aquela tabela linda, maravilhosa que eu tinha que fazer. Eu lembro que foi tipo assim, nossa, eu vou ter que mudar tudo do que eu faço. E é muito difícil, porque ainda mais quem é meio metódico, né? Você falar, tá, eu vou deixar de fazer o que eu tava fazendo, que foi no quase, pra fazer uma coisa totalmente diferente. Não é fácil, mas eu tive essa conversa comigo mesma e eu falei, eu vou fazer tudo, eu vou fazer exatamente como o Matheus tá falando, pra quando chegar no final do ano, se não der certo, eu ter a consciência de que eu fiz tudo do jeito que tinha que ser feito e que se não der, eventualmente não der certo, sei lá, é por uma razão maior e não por minha parte. E eu acho que quando virou essa chavinha que eu entendi que eu precisava desapegar e precisava seguir as coisinhas, né, que eu busquei, inclusive, a mentoria justamente para isso, foi quando eu vi que o meu desempenho começou a melhorar nos simulados, nas provas, e comecei a ganhar um pouquinho de confiança. Não muita, né, mas um pouquinho. Que a gente vai falar sobre isso também. Mas uma das coisas legais de pontuar é que eu nunca gosto que o aluno aceite as coisas que a gente fala, assim, né? Eu gosto de ser um crítica e tudo. Mas a gente também tem que entender que esse desapegar ele é muito difícil. Sim. Porque você sempre estudou assim, a gente sempre fez assim, mas não é só porque sempre foi feito assim que não exista uma outra maneira que possa trazer novos ares, né? Para o que está ali, dar uma reformulada. Excelente. Então, mudamos essa forma de visualizar. Vamos falar um pouco sobre a rotina antes da gente entrar no conteúdo em si. Como é que a Marô se organizava? No sentido de trabalho, no sentido de estudo? Como é que foi 2024? Então, eu tenho o privilégio, né, de morar com a minha família, então eu não preciso, não tenho contas para pagar, etc. Então, eu estava numa situação mais confortável de poder ter uma rotina mais livre para me dedicar aos estudos e, eventualmente, se eu precisasse dar algum plantão, eu ia lá e dava e me reorganizava. Mas, então, a gente até, né, fez a minha rotina contando que eu ia ter todos os dias livres e, eventualmente, quando surgisse alguma coisa, eu remanejava. Então, como era a minha rotina? Eu acordava umas 6h30, mais ou menos, aí eu ia fazer meu esporte. Que esporte que era? Eu ia pra aula de spinning, eu ia pro pilates, eu ia pra academia, depende, cada dia eu fazia uma coisa. Mas aí acordava, ia pra academia, e aí me programava para começar o meu estudo às 9h. Aí das 9h à 1h, eu fazia 4 ciclos de Pomodoro de 45 minutos, com uma pausa de 15, sendo que normalmente os 2 primeiros acabavam, né, sendo Anki. Aí eu pausava para almoçar, dava umas 2 horas eu voltava e fazia mais 4 ciclos, e isso acabava às 6 horas. Então, a partir das 6 horas, estava livre para, enfim, fazer as outras coisas, ficar com a minha família.
Ou seja, uma É isso. liquidez que somando dariam 3 horas de manhã líquidas com 3 horas 3 horas líquidas da à tarde. E aí, aos finais de semana, sábado e domingo, a gente fazia a mesma coisa, mas só até meio-dia. Isso, ou seja, uma liquidez de 3 horas. É. E eu lembro que quando eu te sugeri isso, um dos estranhamentos que surgiu, mas, Matheus, 6 horas de estudo? Tipo, como assim? Você tá me falando pra estudar? Ó, eu não passei no passado, eu passei bem, né? No sentido, tive uma performance boa, bati ele na trave, e você tá falando pra eu estudar menos do que eu estudava no passado? Eu falei, senta lá, Cláudia, calma, calma. Que a gente vem muito com a ideia de estudar bruto. E eu acho que isso foi uma das coisas que a gente desmistificou no nosso processo. Sim. Que eu acho que você vem muito com aquela mentalidade de preciso estudar muito, só que esse muito significa com micro-interrupções. E acho que o pior que eu senti ali foi a Marô não sabia descansar. Exato. E eu acho que isso estava bastante... Hoje eu consigo ver, né, que eu acho que isso estava muito atrelado, porque como eu não tinha uma rotina muito bem estabelecida em relação às horas de estudo, etc., quando chegava no final do dia... eu olhava e falava, tá, eu fiz tudo que eu precisava? Não, ficou faltando coisa. E aí, quando você para faltando coisa, você fica com essa sensação, eu deveria ter feito, tem gente que tá fazendo e eu não tô. Então, vira um looping, assim. E acho que quando eu consegui ver que se eu cumprisse até às 6 horas, fizesse tudo que eu tinha me proposto a fazer, pronto, deu 6 horas, eu fiz tudo que eu precisava. Isso é meio bobo, assim, mas pra mim me confortava muito, sabe? De saber, eu fiz tudo que eu precisava. Então, conseguia descansar, consegui dormir super bem esse ano, não deixei de fazer quase nada. Claro, a gente acaba tendo que abrir mão de algumas coisas, acho que isso é natural de qualquer coisa que a gente se propõe a fazer. Mas, nossa, eu tive um ano ótimo, assim, em relação a isso. Consegui sair com as minhas amigas, fiz tudo que eu queria, assim. Que foi essencial. Essencial. Porque, teve um dia, eu nunca vou me esquecer desse dia, o dia que eu te liguei, a gente vai chegar nisso, é muito difícil, porque eu quero falar tanta coisa, que daí, assim, eu conheço vocês, eu falo, não, eu preciso falar disso, né, minha mente vai arborizando, mas acho que um dos dias que mais me marcou foi um dia que você mandou uma mensagem muito triste, isso era pós-USP Ribeirão. Sim. Eu juro que a gente vai voltar, viu, gente, quem tá escutando a gente pra rotina, a gente vai falar de ferramenta, mas só pra gente não perder esse gancho. E eu te liguei e falei, Marô, e ela tava super... Quer comentar um pouquinho sobre o que aconteceu, qual que era o sentimento ali naquela hora? Sim. Bom, acho que desde o começo, os meus principais objetivos, né, eram o Einstein e a USP. E aí o Einstein foi a primeira prova, eu fui mal, e eu fiquei, pra mim, isso assim, eu fiquei no chão, porque no ano antes eu tinha ido pra segunda fase, numa posição super bem colocada. Então, pra mim, meio que, né, esse início da temporada de provas, e eu ir mal numa prova que o ano passado eu não tinha ido, foi um baque, então já começou ali. E, se eu não me engano, eu não sei se a USP Ribeirão foi a minha segunda ou a terceira prova, eu acho que foi a terceira. Mas eu tava meio que esperando ali essa crescente vir, sabe? Fui mal em uma, mas na próxima eu vou bem, tem mais. E sabe, e a USP Ribeirão foi uma prova que foi um pouco mais fácil do que os anos anteriores. Então, eu achava que a nota de corte ia aumentar, mas não achava que a nota de corte ia aumentar muito. E aí, pós-USP Ribeirão, quando eu vi que eu tinha ficado por acho que se eu não me engano foi 76, eu fiz 75, uma coisa assim, pra mim fiquei no chão, assim, fiquei muito triste, até porque também ia bater com a prova da BC, a segunda fase. Tinha sido um super drama pra mim, então, porque a BC é minha faculdade, eu queria prestar as duas. E pra mim eu achei que tava acabado ali, que não ia mais dar certo. Eu ficava lembrando, o Matheus fala que cada prova é uma prova, mas não tá tudo sendo um horror. Como que vai ser? E aí vai criando essa ansiedade, porque o tempo vai passando, as provas vão acabando, nada tá dando certo. Então eu fiquei desesperada, e foi quando eu te liguei. Mas... Sim, e uma das coisas que eu te falei, não sei se você vai lembrar, que o que resiste persiste. Daí eu falei, olha, quanto mais você se encontrar presa numa situação, Matheus, eu não aguento mais estudar, eu preciso passar esse ano. Eu falei, não, Maru, calma. Eu te liguei justamente por causa disso. Porque a gente precisava entender ali no momento que, beleza, ok, não deram certo nessas 3 que foram, ok, mas tem coisa pra vir ainda. E você tava numa crescente muito boa. E é óbvio que quando a gente olha o desempenho do Einstein, da USP, entraram na conta outros fatores. Entrou o momento da prova, entrou o momento do Brasil, entrou o que estava acontecendo, entraram muitas coisas. Sim. Mas eu falei, gente, não dá pra pegar esse momento, né, assim, daquele embalo que ela estava indo. Não foi porque aqui, a gente tinha umas pedras aqui, mas não tinha como perder esse momento de continuar indo. E eu falei, eu acho que isso, o que você passou, muita gente passa.
No sentido de achar que, Matheus, eu preciso passar. Apesar da aprovação ser uma coisa muito boa, eu realmente acredito que a gente não pode querer uma coisa boa pelos motivos errados. E uma das coisas que eu senti ali é que o maior motivo de você querer ser aprovada era que você não aguentava mais estudar, você não aguentava mais esse ano. Beleza, isso é um motivo válido, mas não é o motivo certo. O motivo que eu queria, que eu falei, não, Mário, olha, pensa em você ser GO. Pensa em, e a metáfora só está me ocorrendo agora, poderia ter corrido antes, mas daquela cor que tá voltando pra televisão, é isso. É por isso que essa moça quer ser GO. Sim. Não é pra sair da vida que ela tá hoje. E é quando a gente talvez comece a assimilar isso, fica um pouco mais fácil, não é que vai ficar 100% fácil, mas um pouco mais fácil a gente voltar a estudar, depois de um baque. E assim, isso é muito legal, porque a maior parte dos alunos pensa que o ano que a gente vai ser aprovado, a gente vai ser aprovado em todas, desde o começo, e vai dar tudo certo, e vai ser... Mas não é assim. Grande, 90%... Só escutar os podcasts passados, né? Todo aluno tem os seus baques, e tá tudo bem. Exato, sim. Então, acho que isso foi uma coisa muito legal, que você tá me deixando até falar no podcast. Acho que isso é legal da gente usar. E eu acho que depois claro, acho que faz parte você sofrer, você ficar triste, e acho que é importante você validar isso, mas o que importa, acho que o que você vai fazer com esse sentimento, sabe? Eu fui uma pessoa que passei 5 dias ali chorando na fossa, mas aí depois eu meio que usei isso de motivação pra falar, não, nas próximas eu tenho que... Vamos de novo. Vamos de novo, exato. Exato. E aí foram as provas que eu acabei indo melhor e que deu certo. E a gente também tem perfis diferentes de aluno, né? Então tem aquele aluno que as primeiras provas tem um coar de ansiedade muito grande. Sim. E depois que a gente se expõe, que a gente já tá na chuva, que você já tá molhado, esse medo, essa angústia, não é que ela vai embora, mas ela fica um pouquinho menor e a gente consegue performar melhor nas outras, né? Então isso né, acaba fluindo. Mas deixa eu voltar pra sua rotina. Vamos voltar. Porque assim, a gente vai se devagando, né? Você comentou sobre ferramentas. E uma das ferramentas que você comentou foi o Anki. Anki era uma coisa nova na sua vida? Você já fazia? Como é que foi? Não, totalmente nova. Eu conheci com você. Foi um divisor de águas, assim, no meu estudo, porque, assim, é muito chato de fazer. Não é nada agradável, mas é muito necessário, porque eu comecei a ver que, além disso naturalmente, né, se transformar em desempenho, porque na prova, às vezes, nos simulados, quantas vezes eu já não te falei, ai, Matheus, eu tinha um flashcard igualzinho à questão, isso realmente acontece, mas eu acho que é uma forma de você ir criando uma memória, sabe? Coisa que eu não tinha, às vezes você fazia uma questão e aí você lembrava eu lembro que isso caiu na prova da USP São Paulo de 2020, mas eu só sabia aquele detalhe que estava ali na questão. E o Anki é uma forma de você ir colocando ali não só o que caiu, mas todas as nuances que traz essa questão, e isso vai vir até você não precisa ir até a coisa, sabe? Quando eu corrigi a prova antes, eu fazia o caderninho, mas assim, eu nunca abria esses caderninhos de novo. Ficava lindo, maravilhoso. Ficava lindo, colorido, glitter e tudo mais, só que eu nunca usava. Então o Anki era uma forma de trazer isso até mim, e até que chega ali um momento que entra na marra, sabe, na sua cabeça. E é isso. Então, uma ferramenta nova. E essencial, né? E a correção também foi diferente. Foi diferente. Eu ficava tentando fazer resuminho, assim, das questões e tal. De novo, nesse caderno que não abria nunca e que não adiantava. Claro, a gente acaba decorando, né, as questões porque a gente faz muitas vezes. Mas eu acho que o importante da correção crítica foi justamente entender não só o que está sendo cobrado, mas as coisas que podem ser cobradas em relação a esse tema, sabe? Então, e criar os meus flashcards de acordo com isso. E além, né, dessa correção, nesse final, uma angústia que eu tinha, não sei se você lembra, é que eu achava que eu estava fazendo pouca questão. Sim, eu lembro. Então, lembro muito que aí disso. a gente começou a usar mais o Coffeebot, né, de entrar, de ver a questão que eu errei e desenvolver em cima do erro um Coffeebot. E isso também foi fundamental, principalmente para a reta final, que eu comecei a fazer isso com mais frequência e o tema que eu acabava esgotando mais o tema que a questão estava trazendo, e aí isso vai diminuindo os seus erros em relação a esse tema. E para esse estilo de aluno, para o seu estilo de aluno, isso é fundamental, porque vocês vão agregando camadas de controle. Sim. Então, olha, hoje eu posso ter, sei lá, visto poucos temas, mas os temas que eu vi, menina do céu, eu não esqueço mais.
Eu esgotei hanseníase como ninguém. Sim. E fui ali até o final, até a beirada ali daquele município, vi todo mundo, vi das reações cancênicas, sei o tratamento, não tem como me pegarem com isso. Sim, eu acho que o que é legal, além disso, que é muito legal desse método, é que às vezes a gente acaba vendo questões. Eu, por exemplo, já tinha, vamos usar a hanseníase, já tinha decorado todas as questões que caíram de hanseníase nas últimas provas. E quando você faz o CoffeeBot, às vezes você acaba, a plataforma acaba te trazendo questões de instituições diferentes, mas com um padrão parecido, e você acaba aprendendo coisas que você só fazendo as provas antigas, talvez você não aprenderia. Então é isso, você vai criando mais conhecimento e esgotando esse tema, e aí você não erra mais. Então foi ótimo, e era muito bom fazer isso, principalmente com as questões que eu estava errando. Então isso acabou agregando bastante, assim, no meu desempenho. Isso, e assim, para quem está escutando isso, o que a gente fez para Marô agora foi transicionar de algo muito mais passivo para algo mais ativo, mas tendo em vista que ela chegou com um baseline bom, ela me deu abertura para a gente desapegar um pouco do conteúdo mais tradicional, e a gente já estava indo para um segundo semestre bem, e aqui sim, uma boa correção crítica com o CoffeeBot, com todos os recursos, aqui caiu como uma luva, tá? Sim. Então acho que aqui foi super, super bem indicado. E uma das coisas que eu quero falar é que 2024 trouxe muitos desafios. E quando a gente escuta um podcast, a gente vê uma pessoa bonita, assim, né? Chegou toda executiva, assim, no dia, e amanhã vai estar de pijama, né? Evoluindo. O que você vai fazer amanhã? Me conta. Aí eu vou começar no puerpério, lá na Santa Casa em dupla, né? Então, a dupla é a Bia, que é uma... A gente agora é amigas, né? Mas a gente se conhecia do cursinho pré-vestibular. Caramba! A gente se conhecia assim, de vista. Ela, uma das minhas melhores amigas, é a melhor amiga de infância dela. Então ela meio que fez esse link, a gente se deu super bem, a gente é muito parecida. Então estaremos juntas amanhã, a gente vai começar pelo puerpério. Entendi. Então vem aquele, né, aquele sentimento, aquela, meu Deus. Sim. Mas que eu tava falando. Então assim, quem olha pra gente fala, nossa, que executiva linda que vai começar o puerpério amanhã. Só que ninguém pensa das batalhas que a gente travou ao longo do ano. E se eu te perguntar se 2024 foi um ano tranquilo, foi um ano que rolou exatamente como a gente planejava, Marô? Não, nem um pouco. Foram muitos altos e baixos. E eu acho que nesses momentos baixos é que é muito importante ter apoio da família. Eu tinha um grupo de estudos muito sólido, assim, então... todos os meus amigos, a gente se apoiava muito, a gente criou uma relação muito boa e foi, assim, essencial você estar rodeada de pessoas que estão passando pela mesma coisa, que entendem, e tinha você, né? Isso é maravilhoso. E uma das coisas que, espero que você não me mate por falar isso, mas um dos eventos que mais me marcou, você inundou sua casa, Marô. Conta pra gente como é que foi isso. Eu tava foi naquele período ali, não foi bem pós-Einstein, mas foi na meiuca das provas. Eu tava muito atordoada, eu tava muito ansiosa. Eu presto atenção em tudo, assim. Só que eu tava com a cabeça na lua, assim, pensando em tudo menos nas coisas que eu tava fazendo. E aí eu tava na minha casa sozinha, eu e a minha irmã. E aí eu fui no lavabo, lavei minhas mãos e larguei a pia aberta. Esqueci de fechar. Aí do nada, entrei pro quarto, fiquei vendo TV, passou 1 hora, pum, a luz da casa acaba. Aí eu falei, vou ali no interfone, né, ligar na portaria, ver se a luz do prédio. Tava achando meio estranho, porque os prédios do lado estavam com luz, então vou lá ver. No que eu cheguei na cozinha, o chão inteiro alagado. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu entrei em desespero, minha mãe não tava em casa, falei pra minha irmã, Duda, pelo amor de Deus, vamos limpar tudo, comecei a chorar, fiquei petrificada, assim, eu não sabia o que eu fazia. Aí, enfim, liguei pro meu padrasto, assim, falar pra minha mãe, porque minha mãe ia me matar. Aí ele veio correndo pra casa e a gente conseguiu dar um jeito. Precisou depois ir o eletricista, arrumar as tomadas, que deu um pequeno curto. Mas deu tudo certo. Minha família entendeu que era um momento vulnerável ali e deu tudo certo. E eu acho que isso é muito legal, porque isso é a materialização no plano físico de toda a batalha do plano mental. Sim, total. E assim, a gente viu naquele momento um reflexo do que estava acontecendo na sua mente. E por que eu faço questão de falar sobre isso? Porque às vezes a gente olha as histórias de sucesso como a sua história de sucesso e a gente ignora todas as coisas que, se fosse um filme, né, seria justamente naquele momento que a gente se vê no personagem. A gente se vê... Quantas marosas estão escutando a gente que também vão falar, nossa, mas se eu inundei minha casa, esse ano não é pra mim. Esse ano
Mas, cara, não, é aquele momento do filme que o personagem tá quase desistindo. Sabe? Que é meio Rock Balboa, assim, tipo, Sim. quase saindo. Mas não, Rock, vamos voltar, vamos. Ok, você se machucou, você inundou sua casa, mas vamos limpar aí, chama o eletricista, mas bola pra frente. Sim. Eu acho assim, lógico que eu não gostaria de ter alagado a minha casa, mas só que eu acho que essas coisas são importantes pra gente pausar e ver, tipo assim, tá, isso não tá legal. Preciso procurar ajuda. Isso. Eu preciso descansar. Eu, assim, nunca tive um problema em procurar ajuda, enfim, conversar com quem eu tivesse que conversar. Então, só que eu sei que tem muitas pessoas que ficam negando um pouco, sabe? Então, acho que essas coisas, essas pedras no caminho são importantes pra gente ver, tá? Se eu tô muito cansada, eu preciso parar pra descansar. Isso. Se eu tô muito ansiosa, eu preciso ir na psicóloga, preciso ir na psiquiatra. Então, acho que é importante, assim, saber quando você tem que dar o seu gás, quando você tem que parar e quando, enfim, quando você tem que focar um pouquinho mais em você. Exato. E uma das coisas legais que, assim, tanto a ABC quanto o Santa foram provas imprevisíveis, pelo menos este ano, quando a gente pensa em 2025. Porque ambas foram bancas novas, radicalmente diferentes de todas as outras provas. Então, ter feito ou não ter feito ABC ou Santa nos últimos anos não ia fazer diferença nenhuma nessas provas. Como é que você encarou banca nova? Então, no meu primeiro ano estudando, depois de formada, eu focava muito em fazer provas antigas. Então, eu decorava todas as questões, aí entra um pouco naquilo que a gente falou do CoffeeBot. Decorava todas as questões e me limitava muito à nuance que tinha sido cobrada daquele assunto. Uhum. E quando isso é bom, por um lado, porque a gente sabe que as questões se repetem, os temas se repetem, mas para esse tipo de situação, que a gente tem uma banca nova, não é bom, porque a gente não sabe, né? E eu acho que uma coisa que foi muito boa na nossa estratégia de estudo que a gente traçou, de ter contato com bancas diferentes, com questões... Porque eu acho que isso de você fazer questão muito diferente pode ser muito bom, mas também pode ser muito ruim, né? Você tem que ter essa maturidade de... Esse jogo de cintura. Esse jogo de cintura, de saber ver, falar, tipo assim, isso nunca vai cair numa prova aqui de São Paulo, ou isso super pode cair. E eu acho que o CoffeeBot trouxe muito isso, de questões no padrão ali que poderiam cair. E eu acho que isso foi essencial para o meu desempenho, tanto na prova da Santa e da ABC, porque apesar de eu nunca ter feito provas, de certa forma, parecidas, eu tinha uma bagagem de ter feito questões daquele tema de outras bancas. Então, foi bem importante, assim, eu ter aberto um pouquinho o leque nesse sentido, sabe? Exato. E uma das coisas que eu nunca esqueço, quando você terminou o ABC e você me falou quando você tirou, você não estava feliz. Por incrível que pareça, você estava com... Ai, mas todo mundo deve ter tirado igual. Tava, assim. Isso, assim, eu acho que no ABC eu senti mais isso, porque eu tinha tirado uma nota bem alta e eu falei, não é possível. Não. Eu lembro que todo mundo na minha sala acabou a prova muito antes e tinha que ficar esperando até o final, né, pra sair. Então, tava ali meio que todo mundo... Aí eu falei, não vai dar. A nota de corte vai ser 90 dessa prova, não vai ter como. Já na Santa foi um pouco diferente, porque eu lembro, inclusive, a Santa foi no sábado, a USP foi no domingo. Sim. Eu lembro que antes de entrar na prova, eu tava com um amigo meu, do meu grupo de estudo, e os dois queriam muito bem na prova da USP. Então, a gente olhou um pro outro e a gente falou, vamos encarar hoje como um treino para amanhã. Vamos dar tudo da gente, mas vamos encarar como um treino para amanhã. E quando eu cheguei em casa, eu tinha me prometido que eu não ia corrigir nada, mas você me conhece, claro que, né, não aconteceu isso. E a gente tinha até conversado que, inclusive, eu te encontrei na porta de prova da Santa. Sim. E aí, quando eu corrigi, eu acho que esse foi o momento de mais emoção, assim. Não foi nem tanto quando eu vi o meu nome na lista, mas quando eu corrigi, eu vi que eu tinha ido bem, porque eu não esperava ter ido bem. Eu lembro que eu tremia, eu corrigi 4, eu falei, não é possível, vou corrigir de novo. Aí corrigi pela terceira vez, corrigi pela quarta vez, falei, tá, eu fui bem na prova. Isso mesmo. Então, eu acho que foi isso, assim, na Santa eu já fiquei mais impressionada, porque eu não achei que a prova tinha sido tão fácil assim. Já na ABC, que todo mundo tava falando que a prova tinha sido muito mais fácil, eu já fiquei um pouco preocupada, assim, tipo, será que vai ser suficiente e tudo mais? E no fim, deu certo. Exato. E 2 excelentes aprovações a um dia da gente começar já no puerpério evoluindo. Sim. Então, olha quanta coisa legal a gente comentou nesse episódio. E assim, acho que mais, pra mim, o que me toca na nossa preparação, Marô, foi como mentor, assim, né, de uma pessoa que te acompanhou. Que assim, eu sempre olho para os alunos e eu vejo, todo mundo tem muito potencial, muito potencial. Às vezes é um peteleco aqui, eu não quero, não é papo de coach, não é isso, mas um peteleco aqui, um peteleco ali, a pessoa anda.
Mas com você já tava andando. Era, tipo, literalmente a parar um pouquinho as arestas, falar, olha, vamos corrigir assim, vamos colocar o Anki, e as coisas iam andar. E uma das grandes amigas, minhas amigas, é a Renata, que você conhece muito. E a gente conversava muito, assim, eu falei, gente, a Marô tá ótima, tá indo bem nos simulados e tudo. E daí, quando a gente teve os baques dos primeiros desempenhos, eu comentava com a Rê, eu tô bem tranquilo. Eu falei isso pra Rê, eu tô tranquilo. Que isso é passageiro, deve ser aquele perfil que nas primeiras provas não vai bem e tudo. E às vezes tem coisas que, ó, fazendo uma breve digressão, uma digressão dentro de outra digressão. Tem aluno que me manda mensagem 1 ano depois, falando, Matheus, agora eu entendi aonde que eu deveria estar. A gente não sabe como, não sabe por quê, mas o universo vai colocando as circunstâncias, nossa, e um dia vai fazer sentido. Então assim, era pra você estar na Santa, acabou. Talvez se a Santa tivesse sido a sua primeira prova, teria acontecido o mesmo que aconteceu com as outras. Mas não foi sua primeira prova. Sim, é verdade. Entendeu? Eu comentava muito isso com a Rê. Eu falei, Rê, por incrível que pareça, eu tô tranquilo, que a Marô vai. Vai. Né? E assim, pra mim isso foi muito claro no nosso acompanhamento. Né? E eu queria muito agradecer a Renata também, porque a Rê foi uma peça fundamental. Foi muito. Né? Foi. Sim, eu nunca consegui, assim, confiar em mim. Eu acho que isso é muito difícil quando você tá nesse limbo, assim, de não saber o que vai ser da sua vida no próximo ano. É muito difícil você ter uma confiança. E eu não acreditava zero. E a Rê, o tempo todo, a Rê, inclusive, que insistiu pra eu prestar a Santa e não a Unesp, né, que era no mesmo dia, porque ela falou, faz o que você quer, confia em você. E eu acabei ouvindo ela e acabou dando certo, né? Muito certo. Então é isso, acho que a gente tem que confiar na gente, confiar no processo e na hora que tiver que ser, vai ser, no lugar que tiver que ser, vai acontecer. Exato. E a gente tenta, por mais que a gente, né, se organize, etc., controlar todas as circunstâncias, a vida acontece e tá tudo bem. E a gente vai indo. Sim, acho que é importante também. Esse ano eu consegui ver isso, que óbvio, a gente acaba vivendo meio em função disso, né? Eu preciso estudar, preciso fazer simulado, preciso se organizar e tudo mais. Mas que não é só isso. E é muito importante você conseguir conciliar as outras gavetinhas, assim, da sua vida, porque tem que ter um equilíbrio, não dá pra você abrir mão de tudo. Então, é muito importante você conseguir encaixar na sua rotina as coisas os seus inegociáveis, pra, no fim, você conseguir olhar pra trás e falar, nossa, eu fiz tudo que eu precisava fazer, continuei vivendo minha vida, porque a vida passa, como você bem falou. E é isso, e na hora que tiver que dar, vai dar. E uma das coisas que eu também faço questão da gente mencionar, acho que um dos seus grandes diferenciais, Marô, foi mesmo após os desempenhos, que não foram ruins, né, de USP, Ribeirão e Einstein, a gente ter pego, eu lembro muito bem da mentoria que a gente fez pós-Einstein, de pegar essa prova, mas pera, Marô, calma. Vamos rever. Porque tem muito aluno que não faz isso, né? Assim, tipo, eu peguei ranço, não vou nem abrir essa prova. Não, mas daí eu falei, não, Marô, calma, vamos sentar, pegar a prova do Einstein, vamos ver o que você errou e o que a gente consegue crescer em cima disso. Sim, não, é essencial fazer isso. Esse ano não achei que isso aconteceu tanto, mas no ano anterior eu lembro que na primeira prova, que foi o Einstein também, caiu uma questão de vertigem. Eu não sabia, não tinha estudado sobre isso. Aí eu falei, não vai cair de novo. Aí minha segunda prova caiu outra questão de vertigem. Na terceira prova só caiu vertigem. Aí, tanto é que esse ano foi uma coisa que eu estudei muito, assim, falei, vou estudar muito vertigem. Exato, porque as coisas se repetem, as questões se repetem, os temas se repetem, e a forma como as bancas cobram são muito parecidas. Então, eu acho que é muito importante você aprender com a prova. Porque se você errou em uma, você não vai errar na outra. E, querendo ou não, a gente esquece, a nossa memória vai esquecendo das coisas, mas quando você tá uma prova, você faz ali, até hoje eu lembro das questões que a gente fez, sabe? Há 3 meses, 4 meses atrás. Então, acho que é muito importante pegar, ver a prova, tentar deixar essa parte emocional de lado e racionalizar o processo. Que, assim, errei pra não errar de novo, sabe? E a gente tem que lembrar que essas são as provas que melhor medem a minha performance. Sim. Porque elas são totalmente sem nenhum viés. A não ser que você tenha tido, né? Que alguém tenha tido alguma informação privilegiada, que não acontece. Mas assim, aquela era o melhor treino pra gente analisar desempenho de um atleta. A gente pegar uma prova e falar, não, calma, vamos sentar, vamos ver. Foi mais operacional, foi mais conteúdo, foi mais mente, o que aconteceu aqui? Sim. E eu acho que você fez muito bem, Marô. Eu acho que isso é uma das grandes qualidades que eu vi, assim, ao longo do ano ali crescendo. Beleza?
Então, ó, a gente falou de muita coisa e acho que quem tá escutando já sabe como é que eu vou terminar nosso episódio. Que eu quero colocar você para conversar com a Marô de fevereiro de 2024, através de um buraco negro do tempo e do espaço que a gente vai conseguir se teletransportar a um dia de começar a residência. Então você vai chegar lá toda bonita, saltitante, assim, preste residência e vai dar uma dica, um conselho, um abraço, não sei, na Marô de fevereiro de 2024. O que você falaria para ela? Eu acho que eu falaria para não se comparar tanto com as outras pessoas e entender que cada um tem a sua corrida, a sua linha de chegada e que para confiar no processo, que as coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer. Esse ano foi muito bom, assim, para mim, para o meu crescimento pessoal, eu criei, como eu falei, criei uma relação muito boa com pessoas que talvez que se eu não tivesse passado por isso, eu não teria criado. Eu aprendi a estudar de uma forma diferente, eu tenho certeza que isso vou levar para minha vida e não só para preparação para a prova de residência, afinal, né, tem R+, ainda, enfim. Então, eu acho que é isso, eu falaria para confiar no processo e entender que a corrida é só minha, assim, eu não preciso me comparar com ninguém. Quando for a minha hora vai ser, e agora eu consigo ver que era agora que as coisas tinham que acontecer, e eu tô muito feliz. Exato. E daí os cliques vão... E não desistir, né, porque dá vontade. Claro que dá. Sim. Exato. Muito obrigado, Manu, Obrigada de todo o coração de você ter vindo aqui, gravado o podcast com a gente. Tá Obrigada bom? a você pelo convite. E obrigada, não só por isso, mas por tudo, né? Porque esse ano você foi essencial, assim. Sem você, eu tenho certeza que não teria conseguido. Imagina, e aqui não sou só eu, né? Todo o aparato que tá por detrás. Exato. Né? A Mad Coffee, a Rê me ajudando com os cursos Sim. práticos, os outros mentores, é todo mundo do mesmo barco. Exato. E uma pessoa que eu preciso muito agradecer é a pessoa que está nos escutando agora. Você aí do YouTube, do Spotify, que está escutando isso indo para a faculdade, indo para o trabalho, ou indo para academia, não sei, ou no banho, também não importa. Usa essa história, gente. Tem várias pérolas perdidas aqui no nosso podcast para você utilizar, para você lembrar que se acontecer alguma coisa, tá tudo bem. Eu te mostrei aqui dia após dia que todas as trajetórias de sucesso, elas vêm com esforço, elas vêm com suor. Elas não caem assim, né, do céu. E tá tudo bem a gente tropeçar, levantar quantas vezes forem necessárias. Beleza? Então eu tenho um encontro marcado com você, sabe quando? Nosso próximo episódio do Singularcast.